Bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês um pouco do que Deus tem ministrado ao nosso coração. É um privilégio poder compartilhar um pouco do que Ele tem falado comigo e que essa palavra de hoje ela possa também encontrar morada no seu coração. Eu gostaria de compartilhar uma parte, um pedaço da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 67. A palavra do Senhor diz o seguinte: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos livrar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado o profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Amém? É uma profecia muito bela, muito rica, muito cheia de ensinamentos, né? Para quem talvez não se lembre ou não conheça, Zacarias é o pai de João Batista, né? Ele teve a missão, foi incumbido de receber João Batista aqui na terra, de criá-lo, de educá-lo e de prepará-lo para a missão para a qual Deus o havia chamado, né? E eu queria destacar alguns poucos pontos aqui do que eu refleti nesse texto, né? Tem muito mais coisa para extrair daqui, mas primeiro essa nobre missão, né? Esse papel que o pai deve ter na vida dos filhos, né? Na Bíblia a gente às vezes vê muitos relatos, muitos destaques do papel da mãe na vida dos filhos, né? E às vezes a gente se esquece um pouco que o pai também é importante. Nós temos também relatos, né? O próprio Abraão, que foi citado aqui nesse texto, como um pai presente na vida do seu filho, né? Mas via de regra a gente deixa, né, as nossas esposas, as mães mais responsáveis, como se fosse assim, pela criação e educação dos nossos filhos. E isso não está correto, né? A Bíblia não dá respaldo para isso. Então aqui, quando eu vejo o Zacarias tendo um papel ativo aqui e fazendo essa profecia, e eu tenho certeza que ele foi um pai presente na vida de João Batista e certamente ele influenciou positivamente seu filho, né? Não é porque existia uma profecia, porque existia um plano de Deus que Zacarias poderia descansar e não cumprir a sua parte desse plano que estava preparado para a vida de João Batista. Então, a primeira reflexão aqui é para nós pais, né? Como é que nós temos participado ativamente da vida ou da vida espiritual dos nossos filhos, né? Ou se nós temos delegado isso para nossas esposas, para as mães dos nossos filhos, né? Então fica esse primeiro alerta aqui. Segundo ponto que eu queria falar para vocês já está no versículo 68 e 69, bem no começo do texto, né? A palavra diz o seguinte: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Eu gostaria de destacar aqui a palavra liberdade, né? Uma palavra que é tão usada há tanto tempo, hoje em dia também é uma palavra que não sai de moda, né? Todo mundo quer liberdade. Mas o fato é que a verdadeira liberdade nós encontramos somente através desse Salvador que nos foi enviado e que João Batista estava sendo chamado para preparar o caminho para ele, né? E é essa liberdade que deve ser o foco de toda a nossa pregação, o foco de todo o nosso ensino, né? A humanidade ela está separada de Deus, ela está cativa nas mãos, né, do inimigo, né? Está condenada e nós fomos chamados para ser os arautos, aqueles que anunciam essa liberdade, né? O segundo ponto, na segunda parte do verso 74, o verso diz o seguinte: Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo.
né? Nós não fomos chamados apenas para a liberdade, mas essa liberdade ela vem também acompanhada do privilégio de poder servir a Deus, de poder servi-lo sem medo. Então nós fomos, esse Salvador, ele ia nos libertar para nos dar o privilégio, a oportunidade de servir a Deus sem medo. Então a liberdade para um serviço sem medo. Né? Continuando no verso 75, diz o seguinte: para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Então eu tenho liberdade, eu tenho um serviço sem medo e tenho também agora a obediência como sendo mais um ingrediente desse novo relacionamento que Deus quer estabelecer conosco. Então nós somos chamados para servi-lo sem medo, de forma livre e de forma obediente. O que isso significa? Nós vivemos dias onde cada um quer servir a Deus da sua própria forma, né? Quer reinterpretar e quer reinventar a roda. Mas nós temos um manual, o manual é esse, né? A Bíblia Sagrada, e para servi-lo, né, de forma realmente autêntica, de forma verdadeira, nós devemos estudar e conhecer bem esse manual para servi-lo em obediência. Um serviço desobediente não é serviço, concorda? Então nós devemos ter isso em mente, né? Nós somos libertos, nós somos chamados para servi-lo, mas para servi-lo em obediência àquilo que a palavra dele ensina, aquilo que ele deixou como sendo o manual de boas práticas, né? A gente pode chamar assim, né? Manual de boas práticas da vida cristã. E o quarto e último ponto que eu queria destacar está no verso 77, né? Quando Zacarias profetiza o seguinte para o seu filho, né? Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles, né? Além da liberdade que já foi citada, né? Para servir em obediência, nós fomos chamados para ser salvos e através do perdão dos nossos pecados. E essa mensagem, às vezes, ela é apresentada quase que pela metade, né? Nós vamos ser salvos, mas salvos de quê? Né? Nós vamos ser salvos por quê? Né? E aí nós precisamos sempre refletir e levar as pessoas a quem nós estamos levando a palavra de Deus a entender que nós estamos sendo salvos e libertos dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós carregamos o pecado original, uma herança adâmica, e essa herança adâmica, o pecado, ele nos condena, ele nos leva à perdição eterna. Então essa salvação, essa liberdade, ela é do pecado original que nós herdamos de Adão. Então que Deus possa falar ao seu coração através desse texto, depois medite mais um pouco nele e entenda o que Deus tem a falar para você, mas sempre tendo em mente que nós fomos chamados para ser libertos para servir a Deus e servir a Deus em obediência, porque nós somos pecadores e esse pecado ele faz separação entre nós e Deus. Não fique satisfeito em viver uma vida de aparências ou uma vida apenas religiosa. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus e ser liberto desse pecado que separa dele. Que o Senhor Deus o abençoe, que você tenha um dia feliz, um dia abençoado na presença de Deus. Amém.